Então, pronto, estamos gravando. Podem falar as dúvidas. Tem uma questão que é de associação, você colocar os nomezinhos em cada linha. Aí eu não entendi, por exemplo, por que o processamento e a percepção racional das emoções é no córtex pré-frontal. Por exemplo, se fosse a área de Wernicke, essas coisas assim? Você pode compartilhar com a gente? Posso? Só um minuto. Se puder explicar a questão, a outra questão também que eu errei, dessa mesma. Sempre. Vamos lá, então, deixa eu só tirar isso aqui daqui para aumentar, para eu conseguir enxergar. Associe cada estrutura à sua função no processamento emocional. É a função da estrutura no processamento emocional. Então, a gente tem 3 opções, são 4 coisas aí, né? Detecção de estímulos emocionalmente significantes e valor do estímulo. Isso é função da amígdala. Então, ela que recebe a informação dos estímulos e dá um valor a eles, né? Se eles são emocionalmente significantes e qual é o valor, se é positivo ou negativo. Expressão autonômica e endócrina das emoções, hipotálamo, que é o centro regulador do sistema nervoso autonômico e também da comunicação entre sistema nervoso e sistema endócrino. Tá? Então, a parte neuroendócrina também está junto com o hipotálamo. Esses dois você acertou. Armazenamento mnemônico explícito das emoções. A gente está no hipocampo. Então, o hipocampo é a estrutura que faz armazenamento. Lembra? Ele tem a função de. Tipo empacotar, né? Agora que eu tô parando para pensar. Exato, de parar para uma memória ficar armazenada. Então, ele tem papel em curto prazo e em longo prazo, ele, na verdade, vai estabelecer a memória em outras áreas cerebrais. Então, ele é essencial para isso. E o processamento racional das emoções, tudo que a gente falar de processamento racional vai ser sempre córtex pré-frontal. Tá? Entendi. Tá. E essa aqui também eu não entendi como é que funciona a parte da fisiologia da cafeína e dos receptores de adenosina. Então, porque o que, que acontece? A cafeína, ela é um antagonista desses receptores. Então, os receptores de adenosina, não sei se você se lembra, eles ficam lá no núcleo como é que chama? Ai, núcleo hipotalâmico anterior. Ai, me ajuda, gente. Eu tenho que lembrar, não É faz. óptica? Não é na área pré-óptica. Eu não me recordo, não. Eu vou achar. Peraí que eu vou achar. Não, é na região pré-óptica. Peraí que eu vou achar. Mas tem um nome, é o núcleo. Ah, eu não estou aqui. Ah, vou conseguir aqui. Depois eu fui olhar e aí tinha, lógico que eu não sei nem se é referência, mas tinha uma reportagem do Drauzio Varela falando que tinha influência com a questão da melatonina. E aí na hora que eu fui raciocinar, eu até pensei que tinha relação, porque tipo assim, deixa a gente alerta, né? Então, como se a gente captasse mais luz. Foi esse o raciocínio que eu tive na hora que eu marquei. Só que aí, tipo assim, quando deu a resposta, eu não faço a menor ideia do porquê. A área pré-óptica hipotalâmica medial, é isso, gente? Peraí, deixa eu achar aqui. Emoções, motivação, sono e vigília. Vai ser a aula 2, não é? Do sono e vigília, que vai ter isso aí. Eu acho Slides. que é a 1, né, não? Aqui eu falo dos circuitos, eu acho que é na 2. Área pré-óptica hipotalâmica medial, acho que é isso. Tem uma parte que fala do núcleo pré-óptico ventrolateral e medial. L, pode ser. Eu tô abrindo a aula aqui para olhar direitinho qual que é o núcleo, que eu não lembro de cabeça agora, não.
ainda esqueço as coisas, mas isso aí eu falo sobre isso 2 vezes no ano, então vai acabar esquecendo mesmo. Adenosina, área hipotalâmica anterior. Só isso, área hipotalâmica anterior. Então, lá na área hipotalâmica anterior, a gente tem os receptores de adenosina. E como a gente falou, o ATP vai sendo quebrado ao longo do dia e quando vai chegando na adenosina, né, vai fazendo a clivagem do ATP em ADP, AMP, a adenosina vai se acumulando ao longo do dia e vai ativando esses receptores, até que chega um ponto em que o nível de ativação desses neurônios vai inibir os núcleos que são responsáveis por manter a vigília, certo? Então, o que acontece? A cafeína, ela é um antagonista desses receptores de adenosina na área hipotalâmica anterior, tá? Então, a cafeína tem ação antagônica sobre receptores de adenosina, seria a última opção aí. Então, o acúmulo de adenosina no sistema nervoso, ele causa a diminuição da vigília? Isso é uma coisa que a gente comentou na videoaula, com certeza, isso aí sempre faz parte. Então, o que acontece é que ao longo do dia você vai tendo acúmulo de adenosina, você vai aumentando a estimulação da área hipotalâmica anterior, e ela tem um efeito, deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide onde fala exatamente isso. Aqui, ó. Então, aqui tem aquelas várias áreas envolvidas na regulação do ritmo circadiano, e a adenosina vai ter efeito sobre a área hipotalâmica anterior. E a área hipotalâmica anterior, ela vai ter um efeito inibitório sobre esses núcleos que induzem a vigília. Então, quando a adenosina vai se acumulando ao longo do dia, essa área vai aumentando o nível de ativação dela, é quando você vai começando a se sentir chumbado. Por quê? Porque você está inibindo esses núcleos aqui que induzem o sono. Se a gente for para o próximo slide, é aqui onde a gente fala da ação da adenosina, né? A adenosina, ela vai aumentando ao longo do dia, e se você usa cafeína, você... na verdade, isso aqui devia estar mais para cá, né? Ela vai aumentando ao longo do dia. Quando você cai no sono, você tem como fazer a redução dos níveis de adenosina acumulados ao longo do dia lá na área anterior hipotalâmica, que acontece isso aqui, tá? Então, você vai sentindo cada vez mais cansado até que você dorme e faz aquela restauração. A melatonina é o contrário, a luz, ela inibe a produção de melatonina, conforme vai escurecendo, a produção da melatonina vai aumentando, até que ela chega num pico lá no meio da noite. Então, a ação específica da cafeína é antagonizar os receptores de adenosina. Entendi, obrigada. Tá bom. O que mais, pessoal? Eu tive uma dúvida em uma questão também que apareceu para mim, que falava de amnésia. Que falou que quando lesionava o hipocampo, o que era? Se ia ser amnésia anterógrada exclusiva, aí colocou amnésia anterógrada exclusiva. Só que aí eu vi aquele caso daquele cara e falaram que, tipo, que ele retirou o hipocampo, e aí lá falava que... Peraí que tá passando uma moto aqui. Falava que ele teve amnésia anterógrada, mas depois ele progrediu para retrógrada. Eu tive dúvida na mesma questão, até ia falar. Retrógrada? Não. Tá escrito no livro. Ele progrediu para retrógrada. No livro do Bart lá, eu acho que é Bart mesmo, tem uma parte que conta a história desse não lembro o nome do cara também. HM. E aí ele fala que ele teve a amnésia anterógrada, só que depois teve também a retrógrada. Ele também fala, eu lembro direitinho, tá? Até coloquei no meu resumo. Uai, então que livro que é esse? Quer ver? Vou olhar aqui agora qual que é o nome.
É aquele Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso. Do Baer? Isso. Isso mesmo. Uai, mas não, o HM ele é conhecido pela amnésia anterógrada. Foi através dele que a gente entendeu o que, que o hipocampo fazia, o que, que era a amnésia anterógrada. É, só faltava. Preciso achar o FSJ. Acesso à biblioteca. Minha biblioteca. Ô, gente, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, deixa eu entrar. Ok, Bear. Eu achei, tá escrito assim, ó. Além da amnésia, na página, quer ver? Na página 842. Aí fala que, além da... Cadê? Ih, perdi. Aqui, ó. Além da amnésia anterógrada, ele teve certo grau de amnésia retrógrada também. Então, ele ficou meio confuso, porque não fala só que é exclusivo. Ele só falou isso, ele teve certo grau de amnésia retrógrada. E aí, outras partes, ele cita também que teve essa resposta retrógrada também. Isso aí, ele deve ter falado, vou falar por quê. Porque o hipocampo, ele devia estar no processamento de algumas memórias. Então, as memórias próximas da data da cirurgia, possivelmente ele também não conseguiu recuperar. Porque eram memórias que estavam ainda no processo de serem incluídas na parte mais permanente de armazenamento do sistema nervoso. Então, se um certo grau de amnésia retrógrada, ele deve estar se referindo a isso. As memórias que eram recentes, digamos assim, e que estavam em processo de sedimentação, né, de serem transferidas para os circuitos de memória, meu Deus, de longo prazo, tá? Mas sim, se o Ber estava falando isso prejudicou vocês a responderem a questão, eu entendo. Depois me manda um lembrete lá no site e eu vejo o que eu faço, eu reconsidero essa questão, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas é isso, tá? Quando ele se refere à memória retrógrada em relação ao HM, não é uma memória que já estava estabelecida como de longo prazo. O que ele perdeu de memória anterior à cirurgia foi coisa de um mês antes da cirurgia. Por isso que ele fala de certo grau. É coisa que estava em processo de armazenamento, tá? Ô, Cris, no Alzheimer avançado, primeiro é anterógrada e depois, no bem avançado, pode chegar até a retrógrada também. Sim. Não teria a ver com esse caso, não? Não é. Porque no Alzheimer o que acontece é que você tem uma demência decorrente de uma ação progressiva de perda de neurônios, né? Então, o efeito do Alzheimer, geralmente, ele começa no temporal, tá? E aí ele progride para o restante do cérebro. Então, não é o mesmo caso. No caso do HM, ele tinha um cérebro totalmente saudável, a não ser pelo hipocampo que causava crises epiléticas. E o hipocampo retirado, o restante do cérebro se manteve saudável. Então, ele não progrediu para perda de memória no estilo Alzheimer, não. O que ele teve foi uma perda de memória anterógrada, e sim, ele teve perda de algumas memórias anteriores à cirurgia, que talvez seja isso que o Bert está chamando de retrógrado, tá bom? Mas não tem nada a ver com o processo do Alzheimer, que é progressivo, e é porque ele começa a perder neurônios em outros córtices, que são os córtices que armazenam a memória já de longo prazo. Por isso que a pessoa começa a perder a capacidade de lembrar as coisas do passado. Tá, Thaís? Entendi, obrigada. Lá naquele documentário fala que ele lembrava dos fatos, por exemplo, que ele era um músico, que ele era casado, quem era a esposa dele, mas que ele não conseguia se lembrar de alguns eventos, como uma orquestra grande que ele regeu em algum dia, isso ele não conseguia acessar, mas ele sabia que ele era um músico e que ele fazia isso. Então, mas pensa bem, gente, aí
Eu não consigo acessar essas coisas, sabe? Isso não tem relação com a retirada hipocampal especificamente, não necessariamente, entendeu? Aí já não sei também, eu não sou nem neurologista, nem psicólogo, não sou neuropsicólogo que tratou ele, não sou neurologista que tratou ele. Mas o que realmente o HM mostra de clássico é a função do hipocampo no armazenamento de novas memórias, tá? Tanto que, por exemplo, quando ele fazia treino de memórias que não usam hipocampo, memória motora, ele ganhava a habilidade sem ter consciência do porquê ele estava ganhando aquela habilidade, mas ele ficava cada vez mais rápido, por exemplo, em fazer um desenho que no início ele não conseguia fazer tão bem, tá? Isso é um tipo de memória, mas que usa circuitos tipo cerebelar, dos núcleos da base, então não está usando hipocampo. Apesar dele não ter a memória de ter feito o treinamento ajudava ele a melhorar aquela habilidade. Tá? Agora, eu imagino que uma pessoa que tenha uma memória de longo prazo preservada sem o hipocampo, para associar novas memórias às memórias de longo prazo, com o passar do tempo, vá se esquecendo, porque todos nós temos a capacidade de esquecer as memórias de longo prazo, elas não são permanentes, não necessariamente, tá? Então, eu acredito que, com o passar do tempo, ele pode ter, sim, começado a perder um pouco de memória de longo prazo pela falta de uso e associação com novas coisas que acontecessem na vida dele, né? Como aconteceria com qualquer um de nós. Tanto que eu falo, né, quando você tem alguém que está contando sua história, né, aquela coisa autobiográfica para você, deixa a pessoa contar, porque é daquela maneira que ela, na verdade, alimenta a permanência das memórias armazenadas. Todos nós temos capacidade de perder memórias de longo prazo. Não estou dizendo que foi exclusivamente isso que aconteceu com ele, mas é o que eu imagino que tenha acontecido, tá? O que mais? Teve uma pergunta que eu dei uma olhada naqueles seus roteiros de estudos, tudo orientado. Aí teve uma pergunta lá que fala. Travou? Acho que caiu. Ele deve ter caído. Quando ele voltar, ele pergunta. E vocês, gente? Eu tenho uma dúvida que eu não entendi muito bem como funciona aquela relação do bottom-up e do top-and-down, sabe? Sei. Não entendi, né? Desculpa, sabe o que eu acho que aconteceu? A faixa que eu usei para colocar os eletrodos, ela me deu alergia, meu olho está coçando horrendamente. O controle top-down, bottom-up, né? Então, é o seguinte, você tem 2 circuitos, é claro, gente, tudo que a gente fala, é o circuito disso, o circuito daquilo, vocês têm sempre que manter em mente que nosso sistema nervoso trabalha de forma integrada, né? Mas você tem um circuito que tem maior relação com as emoções e com reações emocionais, reações automáticas, preservadas evolutivamente para a manutenção da vida, né? Para segurança do indivíduo. Então, é um cérebro mais, é o que a gente chama de um cérebro reptiliano, digamos assim, são aquelas áreas que cuidam da sua sobrevivência, que tem relação com circuitos límbicos e da amígdala, tá? De processamento de emoções. E tem o cérebro racional, que ele é evolutivamente mais recente e que ele freia as reações nossas automáticas, as reações reptilianas, de novo, usando o termo que eu vejo o pessoal usar, ele freia essas reações mais emocionais e faz você agir racionalmente. E esse circuito, ele usa muito o pré-frontal, tá? Então, quando a gente fala de bottom-up, a gente está querendo dizer dessas reações mais automáticas, mais emocionais e racionais. Quando a gente fala de top-down, é o controle racional do seu comportamento.
Então, quando você está vivendo no seu dia a dia, você tem a ativação bottom-up, que quer que você reaja imediatamente, emocionalmente ao que acontece, e você tem o controle top-down, tá? Que vai regular o seu comportamento de maneira adequada ao que você acha que é mais correto, mesmo que você está com vontade de chorar numa situação, mas você não vai, você vai engolir o choro porque você acha que aquela situação não é adequada, por exemplo. Você está com vontade de dar um murro na cara de alguém, você não vai dar um murro porque você acha que aquilo não é adequado, tá? Então, você tem o controle racional do seu comportamento e o ímpeto, né? Aquela tendência automática de como se comportar em determinadas situações. Bottom-up é o irracional, entre aspas, e top-down seria o racional. Bottom-up está mais relacionado com função amigdaloide e top-down mais relacionado com função pré-frontal. Qual material assim, que está melhor para me estudar isso? Porque eu não entendi muito por que é o complexo amigdaloide, por exemplo, que cuida dessa parte, mas pelo que você explicou antes, sobre onde que processa a questão da emoção? Então, qual que é a função da amígdala? A função da amígdala é determinar o valor emocional de alguma coisa que está acontecendo. Por isso que ela recebe informação de tudo quanto é sistema sensorial. Então, ela recebe informação do sistema visual, do sistema auditório, do sistema somatosensorial. Ela recebe aquelas informações e ela determina se aquilo tem competência emocional, se aquilo lá deve te causar algum tipo de reação emocional ou não. E se essa competência emocional é positiva ou negativa. E aí, daí se determina qual é a reação que você deve ter em relação àquele estímulo que você recebeu. Então, como ela é o centro que coordena esse tipo de avaliação e resposta, ela está mais relacionada com esse sistema de reações automáticas ao que você recebe do ambiente, entendeu? E aí, qual material que você acha que eu posso divulgar? Então, eu não achei muito. Que você pode olhar no Candel sobre isso. Tá? O Candel seria um livro bom para você olhar sobre isso. Eu, honestamente, não conheço o Baer a fundo, a ponto de dizer se lá tem, não. Mas o Candel... Eu não achei muita coisa sobre, não. Mas o Candel vai ter. Vai ter. O Pedro voltou. Quer falar, Pedro? Minha internet hoje tá horrível, que caiu. Mas era aquilo, eu não entendi muito bem a relação que tem da memória implícita. A forma que a memória implícita interfere na memória explícita. A gente, na verdade, não ouviu o que você perguntou antes. De que forma a memória implícita interfere na explícita, é isso? Isso, é porque eu encontrei acho que foi no Candel mesmo, que ele falava de um negócio lá de prime conceitual, que ajudava a gente a meio que relembrar de algumas memórias explícitas, mas eu não entendi muito bem isso. O priming é um tipo de memória implícita, né? Eu cheguei a fazer a brincadeira das palavras com vocês na videoaula? Sim. Tá. Então, isso é o priming. Então, o que é o efeito do priming? É você ser induzido a pensar alguma coisa e achar que aquilo lá veio de você enquanto não veio. Então, na brincadeira do bala, azedo, açúcar, amargo e tal, e aí tinha uma palavra, qual que era que não estava? Era açúcar ou era doce? Doce, né? E aí a grande maioria das pessoas acha que a palavra doce estava lá. E conscientemente acha isso, está entendendo, Pedro? Então, assim, você forma uma memória explícita com base num priming, e a sua memória explícita não necessariamente está correta. Está entendendo? Então, é dessa forma que a memória implícita pode interferir na explícita. Então, coisas estão acontecendo, plasticidades neurais, processos neurais estão acontecendo no seu sistema nervoso que te ajudam a formar alterações comportamentais. Não necessariamente você tem consciência explícita daquilo, mas com certeza aquilo acaba interferindo na sua maneira de processar conscientemente as coisas.
Então, você pode, por exemplo, armazenar com maior detalhe uma experiência que você teve, se aquela experiência, mesmo que você subconsciente, que isso não seja consciente, se aquela experiência teve alguma base implícita anterior a ela. É isso que eu quero dizer. Você entendeu? Deu para entender. Agora entendi. Obrigado. Ok, eu fiquei com dúvida numa questão que pedia para listar o que a gente pode fazer para mitigar a insônia. E aí, como resposta, fala sobre a liberação da memória de trabalho. Qual que é a relação entre liberar a memória de trabalho com pegar no sono, né? Se já que é para mitigar a insônia. Quando você está... A memória de trabalho é uma memória que você mantém coisas em mente enquanto você precisa delas. Então, quando você está trabalhando para manter uma informação em mente, o marido passou. Quando você está trabalhando para manter uma informação em mente, você está ativando os seus circuitos neurais que mantêm a vigília. Então, quando você relaxa esse lado de estar conscientemente ativando os circuitos neurais que fazem parte da vigília, você fica liberado para dormir melhor. Exemplo prático. Você está preocupado com uma lista de coisas que você tem que fazer amanhã. Aquilo lá pode estar te tirando sono, porque você está acionando áreas do seu sistema nervoso que tem que te manter atento para você não esquecer aquilo que está na sua memória de trabalho. Se você distrair, aquilo pode sumir da sua memória de trabalho. Então, o seu sistema nervoso automaticamente está te mantendo mais atento para que você não perca aquela informação. Claro que a gente não está controlando conscientemente isso é o que está acontecendo, né? Então, exemplo prático, você pode fazer uma lista. Assim que você faz uma lista do que você não pode esquecer para amanhã, você relaxa, você tira a preocupação em manter aquela informação na memória de trabalho. Você entendeu? Ah, entendi. Eu tinha pensado exatamente o contrário, porque quando você vai fazer a lista, aí você precisa lembrar do que você tem que... Eu não tinha entendido essa preocupação de ter que lembrar o que você tem que fazer amanhã e tentar resolver isso anotando. Eu tinha pensado outra coisa, mas deu para entender, sim. Entendeu? Por exemplo, quando você sai de casa, você vai para uma coisa que acontece muito com muita gente. Você está com 1000 coisas na cabeça e você sai de um quarto da sua casa e está indo para outro para fazer alguma coisa. Essa informação do que você tem que fazer no outro ambiente é memória de trabalho. Qualquer coisa que te distraia no meio do caminho pode fazer você esquecer o que você estava indo fazer naquele outro ambiente. Aí você chega lá e fala assim, nossa, o que eu vim fazer aqui? Já aconteceu isso com vocês? Então, a distração, ela é negativa em relação à memória de trabalho, entendeu? Você não pode distrair. Perder a atenção faz você perder as informações que estão na memória de trabalho. Por isso que o seu sistema nervoso trabalha no sentido de te manter atento enquanto você precisa realmente, você não pode tirar coisas da sua memória de trabalho, entendeu? Entendi, sim. Outra dúvida que eu tô também é sobre a atuação do núcleo supraquiasmático. Eu não entendi muito bem. Então, o supraquiasmático, ele é inervado por células ganglionares da retina. Então, eu não sei se vocês se lembram da parte de fisiologia visual, mas a gente tem os fotorreceptores que passam informação para as células bipolares, que passam informação para as células ganglionares, que levam informação para o sistema nervoso sobre o que está incidindo de informação sobre a sua retina. Mas lá na retina tem outras células que são células ganglionares fotossensíveis, tá? Então, existe um subtipo de células ganglionares que diretamente sofre interferência de nível de luminosidade. Essas células ganglionares específicas, essa subpopulação de células ganglionares sensíveis à luz, inervam o supraquiasmático. E o que elas fazem, né? Elas ativam o supraquiasmático e o supraquiasmático tem ação inibitória sobre a produção de melatonina. Então, enquanto o ambiente está iluminado, você está inibindo a produção de melatonina.
pela sua glândula pineal. Conforme o nível de luminosidade vai baixando, você vai reduzindo a ativação do supraquiasmático e vai liberando a produção de melatonina, tá? E a melatonina, ela tem receptores em diversas áreas cerebrais e a ação da melatonina é no sentido de indicar que é hora de dormir, digamos assim. Você está num momento em que o seu sistema nervoso deve entrar em estados de sono, tá? Entre outras coisas. Ela tem ação antioxidante, ela tem um monte de ação benéfica, na verdade, para o sistema nervoso. Mas entre as ações dela, ela é um indicador para o seu sistema nervoso, as células que têm receptor de melatonina, de que é momento de dormir, conforme ela vai aumentando os níveis dela, tá? Então, o supraquiasmático é isso. Ele é um núcleo intermediário que intermedia, que medeia a conversa entre nível de luminosidade e nível de liberação de melatonina no seu sistema nervoso. Entendi. Mas aí qual que é a relação? Por que ele inibe os neurônios pré-ganglionares simpáticos? Porque são esses neurônios que inervam a pineal. Ah, tá. Entendi. Tá? Entendi. Mas então, por que, por exemplo, a resposta induzir a produção e liberação de melatonina estaria errada? Não, peraí, repete, eu não entendi sua pergunta, Maria Eduarda. Não, olhando tem uma questão que é essa que ela perguntou. Aí ela perguntou por que é a inibição do neurônio pré-ganglionares autonômicos simpáticos, né? Aí você explicou. Aí essa estaria sendo a resposta correta da questão. Só que tem uma opção que é induz a produção e liberação de melatonina. Por que está errado, então? Você está falando que o supraquiasmático induziria a produção de Eu vou compartilhar para melatonina. você ver. Por favor. Mas, pelo que eu entendi, é exatamente o oposto, né? O supraquiasmático inibe a produção de melatonina, não induz. Ah, inibe. É. Ah, não, então não preciso nem compartilhar, então. Eu entendi errado, eu entendi que induz. Ó, a luz ativa o supraquiasmático. O supraquiasmático inibe o pré-ganglionar, que, por sua vez, induz a produção. Então, se você ativa o supraquiasmático, você está inibindo a produção de melatonina. Ah, entendi. Tá? É a luz impede, né, a produção de melatonina, e é a luz que estimula o supraquiasmático. Exatamente. A luz estimula o supraquiasmático, que inibe os neurônios que vão induzir a produção de melatonina. Entendi. Na aula você falou que o supraquiasmático também inerva a área pré-óptica. Peraí. Seria a inibição dela também? O núcleo aí, assim, eu honestamente não sei. Peraí, deixa eu pensar. Sim, bom, primeiro, geralmente, então deixa eu fazer o raciocínio em voz alta para vocês entenderem o que eu estou pensando aqui. Um neurônio, ele não vai liberar diferentes neurotransmissores. Então, se os neurônios do núcleo supraquiasmático que vão interferir na ação dos pré-ganglionares simpáticos forem os mesmos, eles vão liberar o mesmo neurotransmissor na área pré-óptica. Agora, eles podem ser outros. Aí, não necessariamente é o mesmo neurotransmissor. De qualquer forma, liberar um neurotransmissor não necessariamente quer dizer que ele vai ter a mesma ação nas células que são alvo dele. Então, mesmo que seja o mesmo neurônio que libera o mesmo neurotransmissor, não necessariamente células da área pré-óptica vão ter a mesma resposta que células dos neurônios simpáticos, porque o receptor determina qual é a resposta do neurônio, tá? Então, com tudo isso considerado, eu não saberia dizer para você se ele vai realmente inibir ou ativar, porque pode ser neurônio diferente que inerva os dois núcleos e cada um dos núcleos pode ter receptor diferente, mesmo que seja o mesmo neurotransmissor liberado, tá? Agora, vamos fazer o raciocínio, outro raciocínio. O que a área pré-óptica faz? A área pré-óptica é aquela região mais anterior do hipotálamo, certo?
Então, a área pré-óptica é uma área que inibe a vigília, tá bom? Então, sob a luz, o núcleo supraquiasmático é ativado. Então, sob a luz, seria mais interessante que a área pré-óptica ficasse o quê? Inibida. Então, faz sentido que o supraquiasmático iniba a área pré-óptica também. Tá? Então, eu não sei exatamente a resposta para a sua pergunta, mas eu inferiria que sim, que ele inibe a área pré-óptica também, tá? Cris, pode explicar um pouco sobre a atividade oscilatória do tálamo? Então, o que acontece no tálamo, gente, é que ele tem como se fosse uma casca, né? É um núcleo periférico, assim, que recobre os neurônios talâmicos, que tem ação sobre esses neurônios talâmicos. Então, é uma regulação do próprio tálamo sobre ele mesmo. Porque o tálamo não acho que vocês devem ter percebido isso, não sei se eu mostrei essa imagem na aula, mas nos livros vocês vão ver isso, ele é um complexo de núcleos, né? Ele não é um núcleo só. O tálamo é uma área cheia de núcleos, subnúcleos, sub-regiões, tá? Então, tem uma parte do tálamo que é feita de neurônios que fazem uma regulação sobre o próprio tálamo, sobre os próprios núcleos talâmicos. Quando esses neurônios estão ativados, eles inibem os núcleos talâmicos de retransmissão de informação para o córtex de funcionar e colocam esses neurônios num ritmo próprio de ativação. Tá? Então, é nesse sentido que você pode falar de uma atividade oscilatória talâmica. Quando esse núcleo está ativado, ele bota os neurônios do tálamo num ritmo próprio de ativação, que é o que a gente fala de atividade oscilatória. E como o tálamo, ele se comunica com o córtex, acaba que o ritmo próprio de ativação do tálamo se reflete no córtex. Por isso que a gente tem aquela redução da frequência do EEG, porque o córtex os neurônios começam a se ativar em conjunto, seguindo um ritmo que o tálamo está intrinsecamente gerando, sob a ação desse núcleo reticular que fica recobrindo aí as estruturas talâmicas, envolvendo as estruturas talâmicas, tá? Então, o núcleo reticular do tálamo, ele fica inibido, né? Quando você está pensando numa situação de vigília, né? De atenção, esse núcleo reticular que coloca o tálamo num ritmo próprio de ativação, ele está inibido, de forma que quando esses neurônios que envolvem o tálamo, que a gente chama de núcleo reticular do tálamo, eles deixam de ser ativados, os núcleos talâmicos que são de retransmissão, retransmitem. Então, o que chega neles, ou de outros córtices, ou que vem de sistemas sensoriais, é retransmitido para cada área do córtex, conforme a vigília demanda, né? Então, eles deixam de fazer essa retransmissão quando o reticular funciona. Então, o que acontece é que na vigília, aqueles núcleos que ficam ocupando o tronco encefálico, os colinérgicos, os estaminérgicos, esses núcleos vão ter, principalmente os colinérgicos, na verdade, vão ter uma ação inibitória sobre o reticular do tálamo, que vai deixar de impor o seu ritmo próprio de ativação aos neurônios talâmicos. E aí os neurônios talâmicos conseguem fazer a retransmissão, tá? Marca-passo é uma atividade marca-passo. Então, o que é? Muitos neurônios podem ter atividade marca-passo. Para vocês terem uma ideia, os neurônios respiratórios, na respiração em repouso, têm uma atividade marca-passo, né? Onde você vai respirar num ritmo intrínseco que o seu tronco encefálico demanda para você manter a sua oxigenação sanguínea. Os neurônios que controlam a frequência cardíaca são neurônios marca-passo.
E a gente tem essa atividade marca-passo. Quando a gente fala de um ritmo próprio, um ritmo intrínseco, a gente fala de neurônios que disparam por conta própria. Então, e disparam por conta própria de maneira rítmica. Então, eles vão despolarizando, atinge um limiar, dispara, para de novo. Aí vai despolarizando, atinge um limiar. Isso é atividade marca-passo. Então, sim, esses neurônios do núcleo reticular do tálamo, eles teriam uma atividade estilo marca-passo. Beleza. Cris, eu não entendi muito bem qual que é a diferença entre codificação e evocação da memória. O que foi a primeira palavra? Codificação? Isso, codificação. Codificar é quando você identifica. Tá entrando numa área. Deixa eu fazer meu. Sabe aqueles asteriscos que aparecem? Entenda isso conforme essas preliminares aqui, né? Tá entrando numa área que é uma área. Quando a gente fala de memória, tem muita neuropsicologia envolvida, tá? Então, não é aquela neurociência pura, tá bom? Então, tem alguns conceitos, principalmente quando eu falo de memória com vocês, como eu faço aquela preocupação em aplicação para o dia a dia, eu entro com alguns conceitos que nem são da minha área, mas que me ajudam a explicar, pelo menos a chegar no raciocínio que eu quero. Então, quando a gente fala de codificação, a gente está falando de você identificar em que circuitaria neural uma nova informação se encaixaria. Isso é codificar, é entender. Tá? E o que foi outra coisa que você perguntou? E evocar. Não, evocar é lembrar. Então, você primeiro entende uma coisa, depois você armazena aquela informação, depois você vai evocá-la, lembrar aquela informação, tá? Então, codificar é a compreensão e a identificação de onde aquilo se encaixa. O armazenamento é literalmente você colocar aquela informação nos seus circuitos neurais, e evocar é você se lembrar ou reativar aqueles circuitos neurais para poder se lembrar mentalmente daquela informação. Ah, tá, entendi. Tá. O que mais, meu povo? Essa matéria é muito legal, não é? Eu acho a matéria do terceiro período, assim, a mais legal que tem para a gente discutir, porque é muita coisa diferente e muita coisa que se desconhece ainda. Coisas muito interessantes acontecem quando você tem alguma desventura no sentido de perder função nessas áreas. Então, eu acho essa parte muito legal. O que eu ainda não consegui, gente, porque eu acho que esse estilo de aula, de assistir a videoaula e discutir depois, funciona muito, muito bem para a matéria do segundo período. Eu não sei o quanto isso está legal ainda para o terceiro período. Eu não achei uma fórmula diferente. Então, no quinto período, que é a revisão de todo o sistema nervoso, eu já achei a fórmula que está funcionando muito bem. No sexto período, que é a apresentação dos seminários, também já achei a fórmula que funciona muito bem. No segundo período, também eu acho que funciona muito bem. Agora, o terceiro, eu ainda não estou satisfeita. Então, se vocês tiverem alguma ideia para me dar, estou muito aberta a sugestões, tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta, assim, para estudo mesmo. Porque eu acompanhei suas aulas, fiz as provas, só que eu tenho um pouco de dificuldade nessa matéria sua. De neuro, essas questões, folículo, tudo esse negócio. Tem algo... Aí, por exemplo, eu estava lendo o Purvis e eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque sempre fala assim, leia para entender isso o capítulo 24, leia o capítulo 25. Então, assim, eu ainda tenho um conhecimento muito baixo. Tem algum livro que ele é mais fácil, que ele é mais direto, não tão profundo, só que eu possa reler, assim, nas férias, que seja, para poder firmar? Lê o Lente. Vazio lá na revisão do quinto. Lente. Roberto Lente. Ele é mais simples, sem muita... Primeiro que ele é um autor brasileiro. Tá. Segundo, que o livro dele é como se ele estivesse conversando com você. A forma de escrita dele é muito didática. Então, eu acho que esse vai ser o livro para você ler. Tá? Viu? Qual que é o nome? Neurociências, é isso?
100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios, achei. Tá. Tem algum capítulo específico ou ele é todo, no caso? Não, depende do que você vai estar estudando. Ah, tá. Tá? Ele vai ter os capítulos direcionados para cada assunto, como a gente faz nas aulas. Entendi. Então, depende do que você tiver em dúvida, do que você quiser estudar, é um capítulo que você vai ler. Tem uma coisa que eu acho ruim no livro do Lente, que é os nomes dos capítulos, eles não te dizem exatamente o que ele vai discutir. Eu não acho isso didático. Mas é a única coisa, o texto dele é excelente. Então, uma vez que você encontra o capítulo que é do seu interesse, eu acho que você vai gostar. Tá bom, eu vou ver se eu consigo dar uma revisada. Obrigado, viu? E, Kaique, assim, sempre eu estou disponível, viu? Você tem alguma dúvida, você está incomodado com alguma coisa que você ainda não conseguiu aprender, você entra em contato comigo, marca horário, a gente explica, assim, sempre que eu puder, eu estou disponível para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Tranquilo, mas assim, a minha questão é mais no seguinte, assim, quando eu faço as provas eu consigo fazer e entender, mas depois para poder lembrar, eu sempre confundo o hipocampo com o hipotálamo, o que não faz, o que o outro não faz, um córtex, o outro, entendeu? Mas isso é natural, tá? É uma matéria com muita nomenclatura, é todo um vocabulário específico, e se você não trabalha com essa informação, é muito fácil você começar a confundir e não lembrar exatamente. Então, o que você está se propondo a fazer, de fazer revisões, é a melhor estratégia que você pode tomar, tá? Tá bom, obrigado. Beleza. Professora, mais uma vez. Beber água quando você está com sede, por que não é um comportamento consumatório? Você está consumando aqui. Beber água quando não se está com sede? Não, quando está com sede. Por exemplo, quando eu sinto sede, é um comportamento apetitivo, né? Sentir a sede. E aí, quando você bebe a água, engolir a água, não? É consumatório. Por quê? Tá errado numa questão? Eu acho que nessa questão eu fiz isso também. É porque a gente fala lá que quando a gente bebe água porque está com sede, que é um comportamento, aí no caso a sede é um comportamento repetitivo. É por causa da pergunta que a gente viu errado mesmo, eu acho. Sentir sede. Eu vou compartilhar aqui a questão. Compartilha, vamos ver. Amplia para mim, por favor, para eu conseguir enxergar melhor. Beber água é um comportamento motivado pela sede. Que, por sua vez, é. Então, a sede em si. Então, beber água é um comportamento motivado pela sede. Que, por sua vez, é. Então, a sede é consequência de hipotonicidade. É a sede? Eu achei que era beber água. Nossa, forte interpretação. Você entendeu? Beber água é um comportamento motivado pela sede, que por sua vez é. Então, a sede é. Entendeu? Mas por que então a sede não é um comportamento apetitivo, então? O comportamento apetitivo é o comportamento que te permite o consumatório. Então, o comportamento apetitivo da sede seria você buscar a água, colocar ela no copo. Entendi. A sede é o motivado, a motivação é coordenada pelo hipotálamo, deve ser a resposta. É, coordenada pelo hipotálamo. Entendi. Tá? Ok. O que mais, meu povo? Eu tinha entendido na sua aula também, aí eu até errei por causa disso, que os sonhos, eles acontecem mais quando a gente acorda várias vezes, né, durante a noite. Por isso que a gente se recorda. Tá errado? Os que a gente se recorda, sim. Então, assim, os sonhos acontecem ao longo da noite toda, mas você pode acordar com a impressão de que não sonhou nada ou de que sonhou muito. Os que a gente se recorda são aqueles nos quais você acordou durante eles. Então, quando você acorda de manhã e fala, nossa, sonhei demais essa noite, quer dizer que você dormiu mal ou você acordou muitas vezes ao longo da noite. Ah, tá, entendi. Tá?
que a gente faz para dormir melhor? Tem alguma coisa assim, nesse sentido? Tem. Primeiro que você tem que achar o seu ritmo, sabe, Kaique? Cada pessoa tem um ritmo próprio, né? Então, quando a gente fala, todo mundo tem que ter 8 horas de sono, mentira. Tem gente que está muito bem obrigado com 6 horas de sono e tem gente que precisa de 12, né? Então, primeiro você tem que achar o seu ritmo. Não é bom nem dormir a mais, nem dormir a menos. Outra coisa é a parte ritualística, no sentido de que você pode, o seu sistema nervoso, ele se baseia nos Zeitgebers, que a gente fala, que são os indicadores de tempo, né? Então, existe um ritmo biológico intrínseco, que é dado pela expressão cíclica de genes nas áreas hipotalâmicas que coordenam o ciclo vigília-sono, mas essa expressão rítmica de genes, ela sofre interferência de fatores ambientais, de dicas que o ambiente dá. Então, por exemplo, a luz, a luminosidade é um fator ambiental que interfere no seu ritmo biológico. Então, se você está dormindo com luz ligada, isso com certeza vai tornar o seu sono menos profundo do que poderia ser. Porque mesmo com o seu olho fechado, existe uma certa quantidade de luz que consegue acessar aquelas células ganglionares que são sensíveis à luz. Você entendeu? Então, redução do nível de luminosidade à noite. Outra coisa que acontece, assim, quanto mais você atrasa reduzir a luz, mais você atrasa a liberação da melatonina. Então, também menos profundo é o seu sono. Então, a partir de um certo momento, você se estabelecer, não vou usar mais celular, né? Mesmo, porque o que acontece? Você, no início, você pode sentir um pouco de diferença no sentido, eu não estou com sono, mas se você insistir, você vai achar o seu próprio ritmo. Qual que é o seu horário ideal para dormir? Qual que é o seu horário ideal para acordar? Qual que é o seu, a sua duração de sono ideal? Então, evitar cafeína. Tudo que a gente viu na aula, a cafeína inibe, evita cafeína, pelo menos a partir de um certo horário do dia, tá? Sei lá, vocês jovens, acho que se vocês pararem de consumir cafeína lá para umas 6 da tarde, já tá bom. Se eu tomar um copo de Coca-Cola às 3 da tarde, eu já não durmo direito. Por quê? Por vários fatores. Um deles, por exemplo, é que o nível de melatonina vai reduzindo com a idade. Você produz muito mais melatonina quando você é uma criança do que quando você é mais velho, né? Então, quanto mais velho você é, mais sensível a outros fatores você é também, porque a melatonina não tá parando de te ajudar, entendeu? Então, reduzir luminosidade, reduzir cafeína, descobrir qual que é o seu nível ótimo de repouso, usar anotações para não deixar coisas te preocupando na cabeça para o dia seguinte, para a semana seguinte. Então, usar esse tipo de ferramenta para você poder liberar preocupações da sua cabeça, porque estresse também aumenta a vigília, esse tipo de coisa. Tá certo. Vou colocar em prática. Faça isso, vale a pena. Mesmo porque o sono bem dormido ajuda muito com a memória da gente, porque tem processos de sedimentação de memória, de limpeza de memória. Então, a comunicação hipocampo-frontal, que cuida muito desses processamentos, o que deve permanecer, o que deve ser retirado, né, a limpeza do sistema, essa comunicação acontece muito ao longo do sono, tá? Principalmente durante o sono REM. Então, se você tem uma boa noite de sono, você favorece seus circuitos mnemônicos, tá bom? Professora, eu estava olhando aqui, só uma questão, que tem uns seminários para apresentar. A senhora já vai falar sobre isso? Os seminários. Os seminários são, na verdade, nos períodos anteriores, eu nem me preocupei, eu estaria retomando com os seminários nesse período, que seriam seminários para vocês falarem sobre regulação da temperatura corporal, e especificamente para vocês lembrarem também da parte de somatosensorial de controle da dor. Então, são seminários, são trabalhos que deveriam partir de vocês.
E a gente pode fazer esses seminários em forma de seminário, a gente pode fazer isso em forma de trabalho. Honestamente, por conta de estarmos em período remoto e também por conta de vocês estarem esse desvio do curso em relação ao restante da universidade, eu não faria questão desse trabalho, eu passaria para vocês novamente as videoaulas, material de estudo, para vocês lembrarem se vocês acharem necessidade. O que vocês acham? Porque isso é uma coisa que eu fiz, que a gente teve que reduzir matéria, né, gente, por conta do remoto. Geralmente vocês tinham 18 a 20 semanas de aula, e a gente começou com 12, agora está com 14, né? Então, é por isso que eu estou dizendo isso. Eu fico tranquila em dizer a vocês, eu não faço questão, vocês não precisam se preocupar com isso, porque eu já dispensei as turmas anteriores de fazer esse seminário, né? Num currículo regular eu uso isso, mas eu estou dispensando nesse sentido. Então, eu coloquei lá para vocês saberem da existência, as outras turmas acho que nem sabiam que existia essa possibilidade, mas eu deixo também a turma me dar um retorno em relação ao que vocês acham sobre isso. A gente retoma o seminário ou a gente deixa quieto, como tenho deixado? Você falou que vai ter tipo uma revisão da parte de neuro no próximo semestre, né? Vai. No próximo. Então, aí vai tratar um pouco sobre essas partes, não? No próximo, não. No 5º período vai ter uma revisão. Então, eu acho que, tipo assim, a gente revisar mais perto, concretiza mais, né? Ou não? A gente revisar o quê? Revisar mais perto de quando for rever. Não é, porque essa matéria tem relação com alguma coisa que vocês veem na clínica. Acho que vocês falam de febre na clínica e dor. Eu acho que tem alguma coisa relacionada com isso. Por como isso o material que a revisão. Como o material fica disponível, é igual a Natália falou aqui, que a gente tem os guias e tem as aulas, fica fácil de revisar também, né? Uhum. Por isso que eu acho assim, já é um período ruim, é um período atípico, né? Essas aulas remotas são atípicas. Então, assim, é mais uma preocupação para a cabeça de vocês que eu acho desnecessária, honestamente. Como docente, eu acho que é desnecessário. Se vocês sentirem que estão precisando de rever, vocês têm material para revisão, né? Já está disponível. Então, e vocês podem me procurar, como sempre, eu falo, eu estou disponível para esclarecimento de dúvidas, essas coisas. Então, se vocês acharem que na clínica está demandando uma revisão desse tipo de matéria, vocês podem dar uma olhada no material que já está disponível para vocês. Eu acho, Maria Lívia, que não tem necessidade de mais um estresse, entendeu? É um estresse que eu acho dispensável nesse ponto do campeonato, nessa altura do campeonato. Só mais uma última coisa, como que você quer que te manda sobre a questão da revisão da questão sobre hipocampo? É só me mandar um lembrete e me dizer, na sua prova, qual foi a questão, para eu conseguir identificá-la no sistema. Aí eu corrijo ela e ela fica corrigida para todos os alunos automaticamente. Tá. Não, tá. Só me informa qual é exatamente a questão na sua prova para eu saber identificar qual que é direitinho. Mas como teve 3 tentativas, aí eu coloco 3 na terceira tentativa? Coloca qual tentativa foi e qual questão que é naquela tentativa. Tá bom. Tá bom? Pri, em relação às faltas, assim, faltas não, né? Que a gente responde lá no vídeo para contabilizar a nossa presença. Você já tem como dizer se tem alguém com falta? Porque eu fiquei morrendo de medo de não ter computado de alguma forma, não sei. Vocês têm como acessar, não tem? Vocês não acessam o livro de notas? Tá lá no meu FJ? Se tiver pontuado a aula no livro de notas, eu vou dar presença para você. Tá, eu não estava sabendo que dava para ver, não. Isso. Então, vocês vão lá na área de notas do campus virtual e vai ter as atividades, todas as atividades que, de alguma forma, são pontuadas no campus virtual. Então, se você mandou as questões durante assistindo o vídeo, vai estar pontuado o seu vídeo lá. Vai ter ponto, não vai ter um risquinho. Quando a pessoa não assiste, tem um risquinho. Quando a pessoa assiste, tem um número.
Aí, se tiver pontuado, você vai ganhar presença. Aí, caso esteja tudo bem, algum às vezes erro, eu é demoro. só... Pode falar, desculpa. Não, é só porque às vezes eu vou anotar alguma coisa na sua aula e aí eu acabo demorando muito no vídeo. E aí eu fico com medo de ter caído o portal e eu ter marcado e não ter computado, entendeu? Entendi. Dá uma verificada lá. Tá bom, obrigada, Cris. Aí funciona igual da última vez, né? Caso não ocorra da contabilização, é só mostrar a foto, né? Eu não gosto disso, não, porque isso é um trabalho adicional que eu acho desnecessário. Se aliás, é bom para vocês até saberem se não estiver dando, se não estiver funcionando, dá uma olhada de por que não está funcionando, fazendo favor. Porque é um retrabalho para vocês, é um retrabalho para mim, tá? Vamos evitar usar essa alternativa. Pessoal, então vamos parar? Meio-dia? Vamos descansar? Olha só. Então, vocês acham que a gente precisa continuar à tarde ou a gente fecha a matéria aqui? Fecha as dúvidas aqui. Eu acho que fecha as dúvidas, porque ninguém mais está perguntando sobre a matéria mesmo, estamos falando sobre nota e presença. Tá bom. Também acho que não, acho que é isso aí mesmo. Por mim tá tranquilo. Então tá, então nós vamos fechar por aqui. De novo, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, a gente tira mais dúvidas se for necessário, a prova ficou marcada para o dia 8, tá bom? Tá bom, Cris, obrigada. Obrigada, viu, gente, pela paciência de vocês. Obrigada, professor. Bom fim de semana. A gente agradece. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Para a gravação.